Bom, nesse segundo vídeo aqui eu vou tratar basicamente da Table View, ou essa visualização aqui que eu mostrei para vocês, que basicamente é quando vocês clicam aqui e basicamente dá um duplo clique. Aqui ele vai abrir essa visualização aqui para vocês. Nessa tela aqui eu gosto de usá-la bastante porque para muitas coisas, quando você não tem que fazer uma query muito doida para fazer um select, blá blá blá, ela é muito útil, né? Porque basicamente você tem muitas ferramentas que vão te ajudar aqui. Sem muito mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que eu uso basicamente sempre é o Filter Criteria aqui. Então, por exemplo, a primeira coisa que dá para fazer aqui é eu filtrar aqui só pelo ID 4. Mas tem algumas opções, às vezes, que são mais interessantes, que muitas vezes eu uso, mas basicamente é uma coisa que eu ativo e desativo, que é no Command F, ou seja, na busca, eu posso dar aqui um Filter Rows. Então, por exemplo, que eu estou procurando Devs Brasil, ele vai dando highlight ali, como vocês viram, e assim que eu encontrar o meu critério, ele vai fazer o filtro. Então vamos, por exemplo, dizer que eu tenho aqui, vamos, por exemplo, adicionar uma nova coluna. Então clico aqui no mais, certo? Vai ser como ali vai ser gerado automaticamente. Eu vou colocar aqui só teste@gmail.com, certo? Com isso, e aí eu preciso salvar. Eu posso clicar aqui nesse disquete, que em alguns anos a galera não vai entender, ou eu posso dar um command return, que ele vai salvar. Então, basicamente, se eu fizer um @gmail, fizer um e-mail igual, vou dar um like, @gmail, e dar um outro porcentagem, vocês vão ver que ele vai filtrar todo mundo que tem o @gmail, certo? Mas se eu der aqui um devs, um outro porcentagem, ele vai filtrar o teste. Mas às vezes o que eu quero é, no Command F, como eu estou aqui com Filter Rows, dá só um gmail.com, e aí aqui eu vou fazendo a minha busca em cima dos meus critérios. Então, hoje eu tenho dois As aqui, ou vamos dizer, por exemplo, que eu tenho o teste, @gmail. Eu posso aqui também usar um regex, ou eu posso fazer o match por ser match sensitive. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu digitar o T com maiúsculo, ele não vai obviamente achar. E basicamente essas opções aqui da busca. Como eu tinha mencionado no último vídeo, você pode fazer aqui a ordenação pelas colunas através disso. Então você pode ordenar a sua query por mais do que uma coluna. E aí o que às vezes é interessante, por exemplo, digamos que eu ordenei ID de maneira descendente e e-mail de maneira ascendente. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu vir aqui nesse menuzinho aqui e clicar aqui, ó, View Query, vocês vão ver que ele está me explicando o que essa minha visualização está representando. Então vamos lá, vamos mudar, por exemplo, vamos colocar e-mail, like, aí vou dar aqui as minhas porcentagens e vou colocar @gmail.com, certo? Ele vai continuar retornando tudo. Vamos fazer aqui só um Brasil, então. Com um A só. E aí vou colocar aqui um outro para pegar todo mundo que é @devsbrasil. Se eu, que é um e-mail devsbrasil. Se eu clicar aqui View Query, ele vai gerar para mim aqui, beleza, seleciona todo mundo, seleciona tudo de usuários onde e-mail, like, ou seja, é tipo esse, vamos dizer assim, regex do SQL, e ordenar pelo ID descendentemente e o e-mail ascendente, obviamente, que é o padrão. Esse limite aqui você configura no editor, mas basicamente aqui ele vai retornar o que você tiver configurado. Beleza? O que dá para a gente continuar fazendo aqui? Eu, por exemplo, adicionei um item novo, né? Eu adicionei aqui o nosso teste. Se eu clicar aqui nesse Compare With, e eu der aqui um Main Users, vocês vão ver que foi adicionado um item novo e eu mudei um elemento que foi, antes estava Devs Brasil e agora está Devs Brasil 3, certo? Então aqui a gente, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação do que estava e basicamente fazer um history do nosso banco de dados. O DDL aqui basicamente ele vai mostrar para você
ele vai gerar o DDL, basicamente o Data Definition Language, né? Que mais que dá pra gente fazer aqui? A gente dá, obviamente, para mudar o nosso page size. Uma coisa que é muito massa é as opções que a gente tem como exportar e como a gente tem como gerenciar ou, enfim, trabalhar com os dados que a nossa tabela está mostrando pra gente. Então, basicamente, a gente tem esse resultado aqui com 5 itens, certo? A gente tem algumas opções que a gente pode fazer. Se eu vier aqui selecionar isso aqui, ó, der um Command C, o que ele vai fazer? Ele vai copiar baseado nas opções que eu tenho aqui. Então eu vou fazer um passo a passo. Basicamente aqui vai ser as opções de copiar para um clipboard, para a área de transferência em português ou para um arquivo, e aqui vai ser a opção de exportar para um banco de dados. Basicamente o que eu mais uso aqui ou é para o clipboard ou é para um arquivo. Mas enfim, as opções que a gente tem aqui são várias, como vocês podem ver, e as principais que eu uso são o SQL Insert, o SQL Update e o CSV, e também a opção de JSON. E aí aqui tem algumas opções maneiras. Então, por exemplo, aqui eu vou desabilitar tudo que já está habilitado. Se eu vier aqui e selecionar 5, na verdade, se eu selecionar a linha e der um Command C, e vier aqui no nosso editor e der um Command V, vocês vão ver que ele vai copiar que nem um insert, criando o ID e o valor, certo? Mas, pô, vamos dizer que eu só quero adicionar os valores, eu não quero adicionar o ID porque o ID da minha tabela já vai ser auto-incremento. Então eu posso vir aqui e dar um skip generated columns, ou seja, ele vai pular tudo que for gerado automaticamente. Então agora se eu der um command V aqui, ele não está adicionando o ID, certo? Então isso aqui vai me facilitar para, por exemplo, criar um devs teste e-mail. Então agora eu posso rodar isso aqui dentro desse insert dentro de user. Então, se eu der um refresh aqui, a gente vai ter o sexto valor, certo? O que dá para a gente fazer também aqui? A gente dá, por exemplo, para adicionar a definição da tabela. Então, digamos que você está trabalhando com, você quer mimificar, você quer criar uma tabela semelhante com os mesmos dados, você pode vir aqui, copiar, dar um Command V aqui, então ele tanto vai criar a tabela, quanto vai inserir os valores que você tem. Beleza? A mesma coisa para o insert, para o update. Então, Command V, vai dar aquele updatezinho marotito, certo? E aí aqui as outras opções que a gente tem é de CSV, certo? Então vou copiar aqui, o CSV está assim. Mas, o que você pode fazer? Assim como o CSV, você pode fazer um TSV, que basicamente é o Tab Separated View. Eu assumo que o V seja de View. Só que a gente pode configurar. Vamos dizer que, por exemplo, putz, eu quero fazer isso aqui em JSON. Só que, pô, eu estou exportando ou copiando aqui centenas, milhares de colunas e eu não quero ter que vir aqui e, vamos dizer, adicionar aspas. Aí, puta, vai ser um trabalho chato ter que adicionar aqui vírgula, pá e pá. O que dá pra gente fazer? Você pode vir aqui no qualquer um dos dois, tanto no CSV quanto no TSV, e vir aqui em Configure CSV Formats. Desculpa. Aqui a gente fazer, então vamos selecionar o CSV, que é o mais classudo. E o que a gente dá pra gente fazer? A gente pode adicionar aqui algumas opções, padrões. Deixa eu mover isso aqui um pouquinho para cima. Algumas opções padrões do export, ou na verdade da cópia do CSV. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente quer por ponto e vírgula, certo? Vamos dizer que a gente não quer por uma nova linha, a gente quer ser tabulado, certo? Mas fica meio estranho, mas enfim, dependendo do seu uso, faz sentido. E aí, por exemplo, digamos que se você tiver um valor nulo na sua tabela, você pode tanto selecionar para retornar uma empty string, como selecionar um /n como um undefined. Aí digamos que eu quero adicionar um sufixo e um prefixo na coluna do CSV. Então deixa eu voltar aqui também para vírgula. E digamos que eu quero fazer um indicador aqui, e não sei porquê, mas digamos que você queira retornar duas barras invertidas. Então você pode adicionar esse sufixo e esse prefixo no seu CSV, e também você tem a opção de adicionar os quotes, né, que seria as aspas, né? Então você tem as aspas para escapar, mas você também pode sempre
selecionar as aspas. Então, basicamente aqui você pode selecionar que você quer aspas simples e duplicate. E agora ele está ali com as nossas aspas simples, beleza? Você também pode dar o trim, ou seja, você pode remover os espaços em brancos. E você pode, por exemplo, então vamos voltar isso aqui para ser aspas duplas, certo? E a gente pode também adicionar a opção de que, digamos que ali eu tenho ID e e-mail, e aí você vai passar esse CSV para alguma API ou para algum serviço que você precisa saber quais são os headers. Você pode colocar aqui, ó, first row is header. Então ele basicamente vai adicionar ID e e-mail como a primeira linha. Ele tem essa opção aqui de adicionar o first column também, mas que, sendo bem honesto com vocês, eu não sei muito o uso. Talvez seja para você identificar qual a linha, porque às vezes o ID, digamos que o ID fosse um UUID, então não é um valor um inteiro autoincremento, é um hash, vamos dizer. Então talvez você queira ter esse first column is header para você saber em que índice da sua lista você está. Mas enfim, de novo, é mais uma opção que eles dão para você fazer o que você quiser no seu export. Uma outra opção também muito marotita é a opção do JSON. Então se eu der aquele copyzinho maroto aqui e ver aqui dar aquela colada, ele já vai fazer uma arrayzinha com objetos para a gente, o que é uma mão na roda quando a gente está trabalhando com esse tipo de dado. Então, por exemplo, você quer jogar isso para mocar uma API, uma chamada e tal, ou até para fazer um compare, o que a sua query está retornando e o que a sua API, por exemplo, está retornando, ajuda muito. E entre outras opções aqui, dá para você gerar um XML, dá para você gerar a tabela HTML, então, tipo, aqui vai até criar eu preciso copiar de novo. Aqui ele até vai criar a estrutura HTML, vai criar um arquivinho para você que você pode exportar isso aqui e exibir no seu arquivo index, certo? E aí aqui, como eu falei, você pode tanto exportar isso para um arquivo quanto para o clipboard. Obviamente que isso, se é um resultado muito grande, eu acho que compensa mais salvar isso num arquivo, porque aí o processo vai ser muito mais fácil do que de você gerenciar e é uma mão na roda muito grande. Uma coisa que nesse caso aqui vai ser difícil eu mostrar para vocês, mas basicamente nessa ordenação aqui, na verdade nesse page size, você tem a opção de contar as linhas. Então, se você tem um resultado aqui, o meu page size, por exemplo, geralmente eu deixo ele em 500. Então, se você está retornando mais do que 500 valores e você não quer ficar paginando de página em página, se você clicar nessa linha aqui, ou você clicar na setinha, você pode selecionar Count Rows. E aí, ao lado da sua página e dos valores, os valores exibidos, ele vai retornar o total de linhas para a query que você está selecionando. Beleza? E como eu adicionei também, você pode vir aqui e remover e dar um save para remover um item da sua tabela. Bom, essa aqui foi uma visão meio geral do que dá para a gente fazer aqui na Table View.